as novidades, as conversas, a forma como a coisa é tratada, e a gente tenta trazer isso para uma categoria e amplificar ela e cada um poder trazer um pouco do ponto de vista de como as coisas estão sendo tocadas nas suas agências, eu acho que a discussão ela vai continuar sendo super eterna. A questão do AI, para mim, ela é tão simples quanto a chegada da substituição de uma máquina de escrever para o computador. Ela agilizou a questão da escrita, do trabalho. Aí ela vai ajudar a gente a melhorar realmente a rentabilidade, melhorar a questão do trabalho, a questão até de visual, para a gente trazer uma ideia com um pouquinho mais de clareza. Mas ela não vai substituir ainda as pessoas, o poder de como você pode trazer o seu pensamento estratégico e tudo mais. Especificamente para a mídia, como você me perguntou, eu acho que assim, sim, é uma discussão eterna, né? Eu acho que isso o resultado dessa discussão é muito sobre, eu acho que o fato dos próprios grupos de mídia e veículos de mídia estarem sempre se renovando. Você vê que o que o digital impacta no offline, eu acho que nem existe mais esse termo, enfim, mas o que os veículos de out of home estão fazendo, o que as rádios estão fazendo. Você vê, é um outro universo. Existe uma comunidade, um ecossistema que ele se ajuda, mas sim, eu acho que é uma discussão eterna. A mídia, ela vai estar sempre em evolução, nessa evolução de como que a gente pode rentabilizar melhor o resultado, a gente pode trazer mais resultados para os nossos clientes. Eu gosto da inteligência artificial. Quando eu olho para ela como que ela pode alavancar o tempo e o trabalho e a qualidade do que sai do meu departamento, das minhas equipes. Então, eu costumo dizer que a gente tem que usar muito a inteligência artificial com foco no negócio. Então, vale a pena investir em inteligência artificial se ela vai trazer um benefício direto para o negócio. Senão, você vai gastar muita energia e vai ter pouco retorno. A gente tem de tudo um pouco. A gente tem desde parcerias, que a gente tem uma frente fechada, né, de inteligência artificial. Então, a gente coloca desde uma coisa básica, que é o Copilot da vida, né, do Microsoft, que é logado, então você pode fazer perguntas mais sensíveis ali, né, de colocar dados mais sensíveis, porque nunca a gente vai usar uma ferramenta aberta para poder colocar um dado de cliente, enfim. Desde coisas mais simples para resolver, desde um e-mail, porque isso facilita a nossa vida, ainda mais quem tem muito e-mail ali para ler. Você pede para ele já fazer um resumo, não sei o que responder, então já facilita. Mas na mídia especificamente mesmo, a gente tem usado muito junto com a parte de insights, para ajudar, uma coisa que, assim, para otimizar o tempo, né? Então, claro que tem um humano ali para poder ver e fazer toda a questão em cima disso, mas tem um processo tático, né, que facilita muito a nossa vida, né? E a gente tem buscado mesmo soluções. A gente cria muita coisa. Eu acho que ela já está. Como sociedade, temos pontos importantes para avaliar sobre a inteligência artificial, desde a sua regulação, a sustentabilidade. O uso ético e correto da inteligência artificial vai representar uma expansão da inteligência humana e, criativamente, eu vi uma agência como a Almar BBDO numa campanha brilhante comemorar os 75 anos da Volkswagen, resgatando a memória afetiva que nós tínhamos e temos pela Elis Regina, a maior cantora de todos os tempos, e com a autorização da família, colocá-la ao lado da Maria Rita para contar toda essa história que a Volkswagen viveu e vive aqui no Brasil. O mercado publicitário já usa bastante. E quando você fala a propaganda dentro da inteligência artificial, você não está falando só da parte criativa, você está falando da parte de controle, você está falando da parte de produção de filmes, de filmates para a internet. Então, assim, eu já percebo que já está tudo muito integrado e não é uma coisa do futuro, é uma coisa muito do presente. E aí, como tudo que vem não só da realidade, da atualidade, você tem que se diferenciar em relação a isso. E a questão da inteligência artificial na propaganda tem uma questão de privacidade e também de direito autoral. Porque por mais que você peça para a inteligência artificial te ajudar em algumas tarefas, ela vai buscar referências do mundo real. E esse mundo real é cheio de direitos autorais, seja de frases, sejam de imagens. Então, você tendo uma inteligência artificial completamente no viés do que você trabalha, no caso o grupo WPP,
que é uma das líderes de propaganda do planeta, eu acho que isso ajuda bastante a entender a necessidade daquele setor com todos os policies necessários para não ter nenhum problema, inclusive jurídico. Eu ando lendo muito e me envolvendo muito nesse assunto. Eu acho que ela tem que ser usada de maneira cautelosa, mas não quer dizer que a gente tem que fazer de uma maneira muito devagar. Eu acho que os grandes movimentos que a gente faz com tecnologia de testar rápido, fazer um MVP rápido, testar, mas num ambiente mais controlado, mas sempre com esse mindset da gente discutir muito a ética de uso, né? Eu acho que tem muito chão pela frente, mais chão ainda do que a inteligência muda. Todo dia lançam algo novo, tanto a OpenAI quanto o Google, todo dia lança algo novo com relação à inteligência artificial. E a gente não pode ser engolido por essa onda. A gente tem que ir com muita cautela aí de uso mesmo. Porque elas estão fadadas a falhar. Ela vai ser sempre um work in progress. Porque ao passo que a inteligência artificial vai mudando todo dia e vai evoluindo numa velocidade absurda, exponencial, a gente precisa rever e discutir mais a regulamentação, quase que... que a gente fala muito palavra em inglês, né? Na publicidade é uma coisa horrorosa. Mas muito esse test and learning, né? Muito essa... a gente ir aprendendo e aprimorando essa regulamentação. Porque como é que a gente vai prever a regra de algo que a gente não sabe que aconteceu, né? A gente vai aprender errando. Né? Acho que eu, como profissional digital há 20 anos, eu nasci no digital na época que a gente chamava de internet ainda. E sempre foi assim, a gente aprende errando, a gente aprende fazendo. Hoje já é um desafio, como eu, por exemplo, construo e estruturo os nossos sites para inteligência artificial. Então, acho que para mim isso diz tudo, né? Se eu já estou preocupado que o cliente não vai mais necessariamente entrar dentro do meu site, mas vai procurar informação no ChatGPT ou em outra plataforma de inteligência artificial, essa conversa já está ultrapassada entre nós, né? O impacto é 360 em tudo. Desde a pesquisa do porquê, aonde o que significa, até faça uma apresentação para mim, como emagrecer em 10 dias, tá tudo lá. A escala de criação, então faça para mim um layout que diz, um anúncio que diz isso muito rápido. As marcas têm as suas próprias inteligências artificiais. Isso vai desde controle de estoque, controle de vendas, comissões, desde relatórios, tudo que você possa imaginar, não só no sentido econômico-financeiro, mas de produtividade também. Você consegue, com a inteligência artificial, controlar desde a sua propaganda, desde começar a passar o olho de uma maneira técnica e frequente da sua concorrência em relação a vendas, em relação à propaganda, em relação ao número de impactos que gera. Então a inteligência artificial é absolutamente gigante e ainda tem muito o que aprender, principalmente no mercado publicitário. Se eu mostrar um conteúdo num pre-roll, um conteúdo no break da Jovem Pan, qualquer lugar que não seja relevante, ele tem uma grande chance de ser esquecido. E especialmente no ambiente digital, seja em mídia exterior digital ou no ambiente digital mesmo, a gente consegue produzir conteúdos em larga escala, com baixo custo, com o tipo de conteúdo que as pessoas querem ver. Então eu vou vender um serviço financeiro, eu entrego os benefícios que a pessoa daquele serviço está buscando. E aí para você é uma coisa, para mim é outra. O interessante é que você tenha acesso a uma publicidade que seja para você, eu tenha para mim. E aí isso faz com que o resultado das marcas deem um salto, assim. A gente vive na era do entendimento da inteligência artificial e no pensamento muito de futurologia daquilo que vai gerar imensos impactos num futuro um pouco distante, né? E, naturalmente, na preocupação com o lado humano dessa história, né? Para dar o contraponto a essas discussões e tal. Só que eu sinto um pouco de falta daquele olhar mais prático e um tanto quanto imediatista, né? De olhar para dentro e falar, beleza, com os recursos que a gente tem aqui, né? Por onde é que a gente começa essa transformação?
né? Qual que é a pequena transformação que vai fazer a diferença na nossa vida com o que se tem, né? Ok, já perdemos a batalha pro Excel, né? A gente pagou a licença durante a vida inteira usando 10% do que ele pode nos entregar, né? Que tal a gente não perder para a inteligência artificial isso? Acho que no primeiro momento a gente está vivendo eu costumo dizer o seguinte: não dá pra gente dizer como vai ser porque a gente está só começando. É só o começo. Então as possibilidades elas são infinitas, e da mesma maneira como lá atrás a publicidade digital também chegou e fez a disrupção, né, no que a gente fazia, a inteligência artificial é a mesma coisa. Mas ela, como ferramenta de comunicação, ferramenta de produtividade, de você melhorar as ideias, ela é fantástica. Ao mesmo tempo, nada substitui a capacidade de nós, seres humanos e pessoas de comunicação que lidam com criatividade, da gente fazer a coisa acontecer na realidade. Então, é por isso que eu digo, a inteligência artificial ela é uma aliada. A IA, eu acho que ela é um grande parceiro das agências. Porque acontece o seguinte, cada vez mais que a comunicação se sofistica, as pessoas têm menos paciência para publicidade. Elas querem conversas mais originais, elas querem se conectar com você, elas querem ouvir você, elas querem conhecer você e elas querem menos publicidade. Então, isso significa que a publicidade, ela precisa estar muito mais conectada nas pessoas, precisa ser relevante para as pessoas. E eu acho que está aí o ponto central. A inteligência artificial faz algo na mídia que faz muita diferença, que é construir uma mensagem e entregá-la de um jeito relevante. Por exemplo, a gente tem uma solução na Hold chamado Cria. É uma solução que usa inteligência artificial e desenvolve milhares de vídeos com versões diferentes para a comunicação das marcas. A gente está vivendo talvez um momento mais interessante da tecnologia, da evolução da tecnologia com a publicidade, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, eu sou daqueles, eu não acho que a inteligência artificial vai tirar empregos e nem vai mudar tudo. Eu acho pelo contrário, eu acho que vai ajudar a fazer mais empregos, porque vai permitir você fazer mais coisas. Então, eu acho que, e pra gente que trabalha com comunicação, eu acho que isso é fantástico, porque você simplesmente consegue ser mais rápido, fazer mais coisas, né? E consegue entregar mais para as marcas, né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que isso talvez seja o futuro que a gente já está vivendo. Você sabe que eu falo o seguinte: a inteligência artificial vai ser o que você quiser e o que você endereçar. Inclusive, ele pode te colocar num lugar de pasteurização e de igualdade, sem diferenciação nenhuma. Eu acredito piamente, e olha assim, eu tenho 2 faculdades de comunicação, fiz jornalismo e publicidade, e 20 anos depois eu resolvi fazer um MBA no MIT. Para falar, cara, deixa eu olhar um pouco para tecnologia, inovação e ampliar meu repertório. Olhando para isso, eu acredito piamente no papel da tecnologia, inteligência artificial, mas para mim ele é fundação. Ele vai ajudar a você chegar num lugar de eficiência. Ele vai ajudar a você apertar alguns botões que vão encurtar alguns prazos. Mas se você colocar ele para definir a sua estratégia, a sua, a minha, a do Zezinho ou da Maria, vão ser todas iguais. A coleta de dados, se você fizer certa, todo mundo pode chegar no mesmo lugar. Então, para mim, se você não colocar AI num lugar de base, junto com a tecnologia, você vai se colocar no meio da panela de todo mundo. Então, para mim, esse é um ponto crucial para quem está estruturando, remodelando. Eu falo uma frase que eu sempre brinco, eu falo o seguinte: todos os meus planejamentos e as minhas estruturas são escritas a lápis. Porque tem que apagar e refazer. Então, assim, eu não tenho compromisso nenhum com ideias ou conceitos. Que a grande tendência que a gente tem cada vez mais, a utilização dos dados, cruzando inteligência, mas sempre isso a favor da construção da marca no médio e longo prazo, né? Então, como é que a gente consegue usar isso para construir essa conversa, para construir marcas e relações e, principalmente, construir empresas melhores, né? Porque muitas das coisas que as empresas e as marcas são feedback desses que a gente tem hoje dos clientes, dos consumidores.